Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Em meio às serras de Monte Santo, onde o vento sopra histórias e o tempo parece guardar segredos antigos, nasceu um povoado que se tornaria um dos pilares da região. Lagoa do Meio não é apenas um ponto no mapa. É um berço de tradições, de encontros e de resistência. Aqui cada rua guarda lembranças, cada rosto carrega histórias e cada pedra no caminho testemunha o avanço de um povo forte e determinado. Ao longo das décadas, Lagoa do Meio viu florescer sua feira livre, palco de cultura e comércio. Vibrou com suas festas, celebrações que uniam gerações e acompanhou o movimento diário de trabalhadores, comerciantes, líderes políticos e figuras marcantes que moldaram sua identidade. Entre risos, desafios, conquistas e transformações, este povo escreveu uma trajetória que ecoa até hoje. Revisitaremos memórias, escutamos vozes e reconstruímos capítulos que formam a alma da Lagoa do Meio. Uma história viva, feita por gente simples, batalhadora e profundamente enraizada em sua terra. Essas são as memórias de um povo. Um tributo a todos que ajudaram a construir e manter acesa a força desse lugar tão especial. Conta-se que há muitas décadas, duas famílias chegaram à região onde hoje existe Lagoa do Meio. Em busca de terra para viver e trabalhar, elas dividiram o território de forma simples, mas simbólica. Usaram como marco uma pedra que ficava exatamente no meio da lagoa. Aquela pedra tornou-se o ponto de referência para definir até onde pertencia cada lado. E, sem que percebessem, também se tornaria a origem do nome do lugar. Esses primeiros moradores não imaginavam que a partir daquele acordo humilde e daquela marca de pedra, começaria uma história que cresceria muito além de suas próprias vidas. Ali, naquele gesto de divisão e convivência, nascia o povo que um dia seria conhecido como Lagoa do Meio. Aqui onde vocês estão vendo aqui, nessa fonte de vida, que é mais conhecida antigamente como Lagoinha, e os primeiros moradores chegaram de viagem, de uma localidade, não lembro o nome, mas se bateram de frente com essa fonte de água. Esse nome se deu por conta que antigamente aqui, essa lagoa que vocês estão vendo, era uma fonte de água, mais conhecida como água cristalina, e meio eles chegaram aqui e já começaram a ter rancor um do outro, por conta que um disse que chegou primeiro que o outro, e se dividiram. Aqui no meio tinha uma pedra antigamente, aí dividiram em 3 lotes, e durante essa convivência deles, cada quem construiu sua família. A primeira moradora e fundadora, que foi a primeira que chegou nessa localidade, é a Maria Francisca. Assim se deu o nome da escola por conta, homenagem à mesma. E o segundo morador é João Paulo de Aquino, e o terceiro morador é o senhor Antônio Serapião. Eles não chegaram no momento certo, um chegou primeiro que o outro.
Aí já queria ser o dono dessa localidade, sendo que sem ser dono, porque é uma fonte viva, né? No caso, é uma fonte de água, de sobrevivência. Aí tinha um local que uma parte era funda e o resto do local era raso. Aí esse local raso, a senhora Maria Francisca só utilizava ela. Aí por conta de que era escorregadio, aí não podia molhar. Aí não sei se era o seu João Serapião ou o outro morador, que sempre quando vinha pegar água, saía derramando água. Aí quando ela vinha pegar água já não dava para ela pegar por conta que estava molhado e fazia medo dela cair. Aí um ficou jogando para o outro e o que estava acontecendo isso não queria falar, né? Aí ficou meio essa treta entre os três. Esse nome não sei assim exato, mas esse nome foi se dado por conta que essa fonte de água ficava a circular de vários povoados e várias famílias vinham buscar água aqui para precisão para dar água aos animais. Vinha gente de longe dar água a esses animais, buscava de carote para tomar banho, cozinhar, limpar a casa, lavar roupa. E por conta que essa fonte de água, só existia ela, de água cristalina, várias pessoas de outros povoados vinham aqui buscar essa água e essa fonte de água ficou responsável, né, por conta que ficou no meio de vários povoados e várias pessoas utilizavam essa água e esse nome foi se dado por conta disso, que ela fica no centro dos outros povoados ao redor vizinho e foi se dado esse nome Povoado Lagoa do Meio pelos 3 moradores e fundadores dessa localidade. Nessa terra aqui teve várias conquistas, várias lutas por várias pessoas que não podem estar aqui, mas esse chão que a gente está pisando hoje, alguém lutou para ter ele. Aqui foi meu primeiro passo, desde quando eu vim morar aqui, mas não dava importância. Depois que eu comecei a atuar essa escola aí, esse povoado começou a ser de grande importância para mim. Só em saber o histórico dele já enriqueceu muito já a minha vida. Um lugar bom, maravilhoso, bom de se viver. A feira livre que ali se estabeleceu rapidamente transcendeu sua função básica, tornando-se um povo de convergência irresistível. Não havia mercado mais vital. Comerciantes, produtores e compradores vinham de toda a região, enfrentando longas jornadas para garantir um lugar sob o sol dessa efervescência comercial. Em poucas décadas, o simples povoado de Lagoa do Meio consolidou-se, semana após semana, como o grande e reconhecido centro de negócios de todo o entorno. Os comerciantes vieram de fora. A metade era de fora. As doceiras vinham da Lagoa do Cimo. A Iseba. Até me esqueci que eram as outras pessoas que vinham vender doce, né? Cocada, esse tipo de doce. Pilurito, nesse tempo tinha pilurito. Enroladinho enroladinho num papel. Como é? Uma coisa que fazia de calda e botava um palito, chamava pilurito. E as pessoas de fora vinham vender aqui. Tinha o pai do Quimédio vinha vender roupa, pano. Nesse tempo era pano, não era roupa feita, não. Ali onde é a casa do Osmar. A feira era as cozinheiras, tecido, aquelas bancas de tecido. As mulheres vendendo aqueles docinhos enroladinhos nos papelzinhos. Cortavam carne aqui no meio da rua. Era uma feira. Era a feira que tinha barraca, tinha cozinheira, vinha gente do Cansanção, tinha negociando da Lagoa das Pedras, tinha de Cansanção, tinha de muitos lugares que vinha para aqui. Os negociantes daqui era o Bidé da Lagoa de Pedra,
João do Era o João Marcelino. do Marcelino. Da João do Lagoa das Marcelino Pedras. vendia tecido. Tinha o Norindo, E o outro quem é? Como é que eu falei agora? tinha o velho O Chiquinho. Chiquinho vendia tecido, o Norindo vendia tecido. Era. E o Bidé e o João do Marcelino. A banca de tudo coisas que era batom, pó, espelho, né? E a finada Cecília, o rapaz pedia água que chamava Zeca da Chancha, que era amigo dela, que vinha do Cassação com a banca para cá, aqueles, né, que vinha. E aí eu chegava lá e ela era muito de mandar, era mandadeira, ela. Aí ela falou assim: Ivonete, leva um copo de água ali pro seu Zeca. Né? Aí eu falava para ela, só leva se você me der um batom, se você, né? Menina assim. E ela, depois quando eu tiver, eu te dou. Mentira que ela não dava. Era feira boa, né? O povo comprava as coisas, já passeava, vinha gente de todo lugar, Genipapo, Lagoa de Cima. Vinham tudo de burro. Nesse tempo não tinha moto nem bicicleta, e, né? Era de a pé, a viagem do povo era de a pé e a montada. Por muito tempo, a principal ponte entre a comunidade e o mundo exterior era o correio, simbolizado pela figura de seu Betinho. Em um tempo onde o acesso à informação era escasso, o correio era mais do que um serviço, era uma instituição de confiança. Meu pai teve, como ela falou, já falou que foi motor de cintal, que meu pai tinha. Depois o meu pai foi o primeiro correio que teve aqui na Lagoa do Meio, foi o do meu pai. Meu pai, ele não estudou muito, mas ele era um homem muito inteligente. E ele estudou, o pouquinho que ele estudou ali do 4º, 5º ano, na época ali, aquele pouco. Então, meu pai, ele aprendeu no Monte Santo, deram umas aulas lá para o correio. Meu pai conseguiu, passou nos exames que ele fez, ele passou. E meu pai foi trabalhar no correio. Então, meu pai primeiro foi no correio, era ali onde era a casa do Renilson, uma casinha. Então, uma mesinha ali, as coisas, tudo, meu pai trabalhava ali. Depois, ali, meu pai ainda trouxe para aqui as coisas, ficou aqui nesse quarto, as coisas do correio. Depois daqui, transferiram meu pai para o Monte Santo. Aí meu pai foi trabalhar no Monte Santo, no correio, com outro senhor, João Conanã, da família Conanã. Aí foi quando nós fomos embora para o Monte Santo, que moramos lá 4 anos, mais ou menos. Depois do meu pai saí do Monte Santo, aí meu pai foi transferido para o sul da Bahia, Tapuia, Camamum. Aí meu pai foi e nós voltamos de Monte Santo para essa casa. Aí eu não gostei, porque eu saí chorando daqui para não sair. Depois chego no Monte Santo, já me encantei com a cidade, gostava de lá, né? Então eu já estava estudando bem ali, estava bem encaminhada. De repente meu pai vai para o sul e nós volta para cá. Apesar do mais que gostava dessa casa aqui, que a gente gostava, mas aí eu já não me senti bem. Ali foi um atraso, assim, para nós, para a gente até não gostar mais de estudar. Ali me atrapalhou muito dos meus estudos, foi essas mudanças. Levaram ele para guerra, ele desceu, intimaram ele desceu para a guerra, né? Para Salvador. De lá, ele foi jogar bola para se divertir. E lá ele pegou, chamou 5 companheiros e fugiu. Aí quando ele chegou aqui, com a noite, o pai tirou ele lá para o Euclides da Cunha, do Euclides da Cunha para assim para frente. Né? Para eles não virem buscar ele. Aí eles cantavam, né? 45 para 60 vai se ver. Mulher casada vê seus maridos descer. Tanta mulher quer chorar por seu marido. Tanta criança perdida. Ô mamãe, cadê papai? A guerra, meu filho. E o Betinho veio, ó, deu no dandá, veio atrás, foi da madame e veio aqui. A delegacia serviu como pilar de segurança e da legalidade para a comunidade. Foram marcos na infraestrutura social e comunicacional que transformou Lagoa do Meio em uma comunidade mais conectada, segura e organizada. A delegacia não é de muitos anos, não. Não é mais nova, né? Que serve o pai da Celeste, já que em volta, já era policial aí, né? Prendia as pessoas aí, era delegado, né?
Mas não é desse tempo, não. O Joaquim Volta prendeu muita gente. Ele era cru. Agora o Passinho não. O pobre do Passinho não prendia ninguém. Era delegado, teve o nome de delegado também, mas ele não prendeu ninguém, não. Só prendeu a Zefa Costa. Eu acho que eles não ganharam. Só prendeu uma. A Zefa Costa, coitadinha. Um dia, a Nirinha entrou numa venda para comprar uma cocada. E esse era Lúcio. E esse tal desse Lúcio foi e mexeu com a Nirinha. E elas eram filha deles. Mesmo que ele não morava com a mãe delas, mas era o pai delas tudo, né? Da Nirinha, da Terezinha. Aí o meu tio, ele deitou e aí foi falar coisa da Nirinha. E meu tio deitado. Nossa, quando ele falou, meu tio endoidou naquela hora, né? Falou, o que você falou? Pegou uma faquinha comprida, uma faquinha assim, que era de cortar fumo, né? Enfiou na perna dele, do cara lá. Aí eu vi aquela briga ali. Aí pegaram meu tio, o seu Joaquim, levaram para a delegacia. Tudo não tinha Betinho, não tinha Antônio Serapião, que não tinha ninguém que ia empatar, né? Não, levaram. Ai, eu chorava de dó do meu tio. Aí prendeu o meu tio naquele quartinho, até depois chegar a polícia para levar ele para o Monte Santo, né? Que até ele ficou preso no Monte Santo. Eu acho que ele ficou bem 1 ano lá. Chiquinho da Marina, era delegado. João Coxo, pai do Diodato. Finado Passinho. O povo, né? As pessoas nem faziam conta do Passinho, coitado. E o Zé Valério, pai do Pedro da Wanda, era delegado também. Inspetor, esse era inspetor. O Chiquinho era delegado nessa época. Parece que o Joaquim não estava mais nem por aqui. E esses outros eram o inspetor. Qualquer coisa, iam intimar as pessoas e tal, e etc. Meu filho, eles não entregaram para o Chiquinho. Vou dizer a verdade. O Chiquinho era... Ele negociava nessa casa. Ele negociava aqui. Depois que o Tota ganhou, o Tota botou ele como delegado para dar Ele nem tinha salário, ele assinava numa folha. Ele assinava uma folha e recebia aquele totalzinho. E aí ficou muito tempo, depois ele mesmo entregou. E aí começou em outros ramos de consertar sapato e o tempo que adoeceu e morreu. Ele era delegado, meu filho, mas o povo era tranquilo, não era que nem hoje não. Hoje é que é uma falta de educação. Mas naquele tempo ele era delegado, ele viu dar queixa, ele dava audiência, fazia ajeitar. Via gente da Lagoa de Cima, via gente do caldeirão, do Batipã, do Caldeirão de Areia. Então hoje eu tenho amizade por causa dele, do Caldeirão da Areia. Os maridos batiam e elas vinham dar queixa. E ele resolvia. Bicho entrava dentro das roças para comer as coisas, ele vinha dar queixa, ele ia lá na casa da pessoa, mandava tirar. Ele resolvia tudo isso? Era tudo isso. Tinha que ter coragem, né? Paciência, porque vinham chamar de noite, tinha que, como o menino ali do Batipã, o Cilírio morreu dentro da lagoa, ele foi quem foi tirar e fazer o coisa barrou a polícia. Era quem tinha coragem, meu filho. Fechou porque não tinha ninguém para assumir o lugar, né? Não teve ninguém para assumir, que ninguém queria, e aí fechou e está aí abandonada. Em meio ao silêncio das manhãs e ao vento que atravessava as ruas simples da Lagoa do Meio, ergue-se uma história que não há escrita em livros, mas na memória viva de um povo. Um time que nasceu da paixão, cresceu do improviso e encontrou no talento de homens comuns, Goré, Zé Carlos, Carlinhos Genácio, Ari e tantos outros. A força para se tornar lendário. Sob o comando firme e sábio do técnico Antônio Saborá, aqueles jogadores transformaram um campo de chão batido em palco de feitos inesquecíveis. Mais do que gols, criaram laços. Mais do que vitórias, construíram identidade. Rapaz, eu lembro quando a gente estava começando, a gente jogava no segundo quadro, que naquele tempo tinha primeiro quadro e segundo quadro. Veio um time de Cansanção jogar aqui com o primeiro quadro e, na minha memória, ganhou de 8-0, não foi, Goré? 8-0 do primeiro quadro. Aí, a partir daí, foi efetivado
parece que 7 jogadores do segundo subiu para primeiro. O 7 era eu, Gilmar, Zé Carlos, Gilmar, Genácio, Carlinhos, se eu não me engano, antes dele, não sei se era o Zé Hamilton, não era? Zé Hamilton, sei que era um Macedo. Era um 8. Sueri, né? O Sueri, conhecido como Macedo. José Macedo, que era o Sueri. Que a gente crescemos brincando com o Moura, os mais velhos, o Moura, o Zé Maro, esse povo mais... Aí depois veio a nossa geração, que foi eu, o Goré, o Carlinhos, meu irmão, o Zé Mito, meu irmão, o Nena, o Gilvan, o Sueri, o Pebo, o Etevaldo, o Claudete, o Roberto, o Nunu. Bem, a geração hoje de 63 anos até 58, nós se criamos todos aqui no povoado, batendo os babos à tarde e tinha um time. Nós ia jogar nos povoados vizinhos, de a pé, de carroça. E foi formado o time assim. Bicicleta, os que tinha. O torcedor começou a gostar da nossa equipe, né? E aí já começou a vir muita gente assistir jogos das fazendas vizinhas. Aí o Saborá se interessou pela nossa equipe, que era um exemplo, né? Uma pessoa muito sincera, uma pessoa exemplar, começou a dirigir o time, né? E aí todo mundo foi tomando gosto, torcida e jogador. Aí veio o sucesso do time da Lagoa do Meio. Aí jogamos contra a Valente, jogava em Euclides da Cunha, jogava em Maceté, em Quijingue. E aí por diante, o time de Cansanção, sempre lá tinha um time de Cansanção do finado Valdomiro, o saudoso Valdomiro era o diretor do time, que era o Cansanção, sempre vinha para aqui. E aí a Lagoa do Meio foi sempre crescendo dentro do futebol. Por isso que eu falo, sempre as coisas iniciaram aqui na Lagoa do Meio. Uma vez ele falou que o compadre Carlinhos e o Zé Hamilton tinham tomado cachaça. Eu falei, eles não beberam cachaça. E aí naquele domingo eu fui na Lagoa das Pedras de bicicleta, mas o Zé Hamilton, aí voltamos. Aí voltamos, chegamos em casa, a gente foi comer uma buchada. Aí eu fui mais o Zé Hamilton. Aí tá. Oxe, quando dá umas 3 horas da tarde, o Saborá chega. Eu disse, rapaz, os caras já chegaram. Eu digo, aí o Zé Hamilton disse, bicho, já chegaram. Ele disse, não adianta que você não vá, que você não joga. Você não joga? Você não joga aí, bro. Além de chegou aqui na rua, tirou ele também. Ele, você não joga. Aí nós sem beber, e eu bebendo. Mas você não vai jogar. E o Genásio que tá bebendo, rapaz. Ele disse, não, mas não tem nada a ver. Pronto. Disse, quem beber, eu não boto para jogar. Às vezes ele proibiu o Carlinhos de jogar. Só que o time começou a perder, ele teve que botar o Carlinhos assim mesmo, bebendo. Tá entendendo? Pai era complicado. Pai segurava todos. E outra, ele tomou conta desse time da Lagoa do Meio e às vezes o jogador, quando não tinha o real da passagem para pagar, ele pagava do bolso dele para ir. Camandarobas, Pocinho, Queimadas, Nordestina, o próprio Quijingue, Lagoa do Junco, todos esses Euclides da Cunha, todos esses lugares a gente já jogou. Agora perder, eu não lembro. O Saborá como treinador era muito rígido, entendeu? Ele não só era treinador, ele era um pai pra gente. Às vezes a gente saía para jogar, ele marcava o horário, 2 horas lá. E aí a gente tinha que obedecer, se não obedecesse ele já ficava constrangido com a gente. E a gente sempre ajudava nessa parte, entendeu? Era poucos que não faziam essa parte para sempre ter a responsabilidade e o compromisso, né? E também a gente tem que frisar que a gente tinha uma amizade inseparável com umas pessoas, né? Um saudoso Josiel, que hoje Deus levou, que era um atleta que estava sempre presente com a gente aqui, o nosso amigo Sebinho, entendeu? De Cansanção. O Zé Jorge, o Zé do Guegué. Aí ficava uma equipe de grande nível. Entendeu? Uma parte técnica muito boa. Podia vir em qualquer equipe aqui da região, que principalmente aqui dentro do nosso domínio, que aqui é a arena aqui, eu gosto de falar Dazinho, né?
que esse campo foi doado por ele. Ele já foi também ex-jogador do time da Lagoa do Meio. Dia de jogo aqui não tinha menos do que 100, 200 torcedores no campo. Tinha mais. Não tinha menos de 200 torcedores. Só de mulher tinha 200. Aí eu tinha o Chico e o pessoal fechava de pindoma, né? E teve jogo de ser cobrado mesmo para arrecadar alguma coisa para um benefício, o beneficente, esse negócio assim. O campo era ali em cima, aí o finado Dazinho, que gostava de jogar bola, chegou de São Paulo, comprou uma tarefa de terra, o finado Tacílio, e quando acabou cercou, duas tarefas de terra e cercou. No meio ele fez um campo mais ou menos de uma tarefa de terra, que o cara para correr, para ir e voltar, só vinha e voltar o Goré, o Xoxo, eu, outros não ia, para ir e voltar não ia, que nem hoje. Dividiram o campo na metade e assim mesmo uns vai hoje, mas não volta. Tá entendendo? Agora o cara que a gente fazia, aqui tem que treinar. A gente treinava todo dia, Campo Grande. É por isso que o nosso time era imbatível. A gente levantava de manhã para ir trabalhar nas roças a 3 km, 4 km, que é a Baixa Grande. E quando chegava 4 horas ia para o campo. E tinha que vir às vezes no pique para brincar, para não ficar de fora daqui do time. Para não chegar atrasado. Se chegasse atrasado já tinha outro no lugar. E o orgulho de carregar o nome da Lagoa do Meio, né? Sempre Justamente. Foi um nome forte dentro do futebol. A gente era uma honra. O povo, principalmente a torcida feminina, adorava quando a gente entrava em campo, né, Goré? Tinha aqui a mãe da Márcia, Dona Ana, tinha bastante torcida organizada. Já tinha torcida organizada naquela época. Então, a gente tinha o orgulho, aquele orgulho de dizer assim, estamos defendendo as cores de Lagoa do Meio, entendeu? Para mim, tudo, meu lugar, sou apaixonado, suspeito até de falar, na verdade, me emociono. A Lagoa do Meio é minha terra, tudo, a pátria mãe. Emociono muito, porque eu sempre gostei de dar título para a Lagoa do Meio, porque sempre é um sonho. E uma maneira de elevar o nome do povoado lá em cima. Do povoado demais, isso é demais. Até hoje, quando a gente anda e vê o pessoal da nossa idade, eles falam sempre daquela geração, né? Todo mundo comenta da geração. E era muito difícil bater o time daqui. Nós saímos nos povoados, hoje em dia os caras falam, pá, lembra da tempo, me lembro de tu, Ave Maria, tu jogava a bola. Rapaz, eu falo a minha verdade, aqui é um lugar que eu nasci, me criei, morei 8 anos em São Paulo, voltei para aqui e daqui não saio da Lagoa do Meio. Sou um cara muito feliz, me sinto bem, me sinto feliz e quero que essa geração nova, em primeiro lugar, estude, faça concurso, para não poder ter que ir para o mundo se ferrar, tá entendendo? Que lá só se ferra. Não adianta o cara dizer que vai daqui para lugar nenhum, dizer que vai passar bem. É poucos. Se não estudar, não adianta dizer que vai passar bem, que não passa. Só passa mal. Então eles têm que estudar, fazer concurso. E outra coisa, o que se dedicar a jogar bola, jogue. Honre a Lagoa do Meio, que a Lagoa do Meio merece. Os comerciantes da Lagoa do Meio, como Antônio Serapião, João Batista, Renilson, Lourinho, Manuel Bronzo, Seu Braúna, João da Emídia, entre tantos outros, marcaram profundamente a história do povoado. Com seus comércios simples, porém essenciais, eles movimentaram a economia local, ofereceram sustento às famílias e criaram laços que fortaleciam a comunidade. Era um ponto de encontro, de conversa e de apoio, e cada um deixou sua contribuição para o crescimento e a organização do lugar. E deixaram um legado de trabalho, união e respeito pela comunidade. A primeira lembrança que eu tenho do meu pai é aqui dentro mesmo, aqui no mesmo local. Ele me colocando no colo e me ensinando as coisas, como que era, me explicando o preço de cada coisa, que ele tinha venda antes, né? Que antigamente chamava bodega, né? Então eu me criei aqui dentro com ele me explicando as coisas como que era, o preço de cada detalhe, que é o que eu venho fazendo hoje com a minha filha. Pai já foi, lembro dele comerciante lá em cima, onde é o bar do Robinho, né? Que era do Bernardinho, trabalhou lá, depois ele veio pra cá e aqui ele ficou até o final da vida, né? Trabalhava, abria
ia muito cedo para a roça, era dono de motor, plantava mandioca. Chegava aí, tipo, saía 5 da manhã, chegava tipo 8, 8h30, ficava aqui até meio-dia, 1h. Rapaz, falar do meu pai, Lourinho, assim, me emociona muito. Porque pra mim, eu só tenho um herói, chama-se Lourinho. Lourinho é tudo para meus filhos, meus irmãos. Meus irmãos, a nossa história era linda, ó. Nós éramos, se lembra, Charles, Caçulo, aí vinha Val, Luiz e Loriel. Então, o papai tinha esse negócio. Não gostava de pagar trabalhador, não. Trabalhador, quem trabalhava era nós. Nós era uma história assim, complicada, ó. Mas hoje eu tenho orgulho de falar isso. Nós estando no Sisal foi assim. Eu carregava os pesos, que eu era pequenininho. Aí depois o Luiz pesava, o Val arrumava e o Loriel organizava. E o velho Lourinho só era administração. Só sei ele que comprava ali, curi, mamona, sisal. Depois ele mesmo tirava o sisal de farracho, né, um órgão, e vendia dele mesmo. Depois começou a comprar licuri. Teve um sócio dele por nome de Jeremias, na Maravilha também. Trabalhou um pouco com ele. E eu sei que ele veio desenvolvendo, comprou um motor. E de um motor foi crescendo. E ele era muito batalhador para isso, muito mesmo. E aí eu sei que chegou uma época de ele comprar 10 motores de sisal em Queimada. Assim, os Campelo, que era muito amigo dele, assim como ele vendia sisal para ele, né? Carga e mais carga de sisal. Então ele tinha muita credibilidade com ele. O cara financiou para ele 10 motores de sisal. Esses 10 motores ele começou a distribuir na região. E aí pronto, cresceu. Aí foi Simone Bronze, ele começou o pessoal, ele vendia o motor pessoal, ficava pagando com o próprio sisal que tiravam. E assim, né? Aí ele começou a botar o próprio revendedor de sisal, começou a crescer e começou a própria batedeira aqui. Ele começou a empilhar o sisal, né? Fazia aqueles coisas prontas para exportação. Já fazia aqui mesmo, já tinha a própria batedeira. Deixava tudo pronto. Sim, aí depois colocou umas 2 batedeiras em Cansação, tinha depósito, nessa época já estava equilibrado, e aí foi cresceu, aí foi como ele desenvolveu, né? Começou como ser um distribuidor, né? A mercadoria ficava atrás do balcão, as pessoas chegavam e pediam, me dê 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão. Aí ia lá, e era pesado ainda, né? Ia lá, colocava na balança, pesava que era granel. Aí pesava e entregava a pessoa. Meu pai era bem calmo, sereno, tranquilo. E aí ele ia me explicando as coisas, né? Meu filho, eu vou lhe ensinando as coisas aqui, futuramente você tomar conta disso daqui. Parece que ele vinha adivinhando, né? Rapaz, até hoje falam bem dele, né? Era uma pessoa muito boa, respeitava todo mundo, recebia todo mundo bem, né? Principalmente o pessoal de fora, do Cadeirão Coberto, Batipã, onde fazia o ponto aqui. Eu fazia suas feiras aí para cima, na época Lagoa do Meio muito movimentado. E ficavam aqui, faziam a feira, botavam aqui até a hora de ir embora. E aqui era o ponto de saída, bebia a pinga deles, guardava as coisinhas e iam embora daqui, né? O pai, ele gostava de ensinar assim a rigidez. O pai não dava muita moleza para filho, não. O pai dizia bem assim, ó. Pessoal, vão cada quem se virando direitinho, vocês têm campo. Ele dava campo pra gente, por exemplo, eu comecei vendendo geladinho no campo de futebol. Porque antigamente na Lagoa do Meio, você ia para um campo, tinha 200 pessoas, 300 pessoas. O campo era lotado. Eu chegava com 100 geladinhos que eu fazia mais minha mãe, quando era com 10 minutos já estava acabando tudo. Aí comecei com geladinho, começamos com geladinho. De geladinho ele me ensinou a comprar licuri. Tudo por ele e minha mãe. Minha mãe que fazia minhas roupas, não comprava roupa. Tem esse dedo, nossa mãe não comprava roupa não, ela mesmo fazia roupa para os filhos. Não tinha essa preocupação, a mãe costurava, fazia tudo. A mãe era rainha. E meu paizão, falei a verdade, que não lhe falei. Aí comecei trabalhando com geladinho, depois passei para comprar licuri, graças a Deus. De licuri, minha irmã Lucinete me ofereceu um emprego, botar para vender cimento aqui na Lagoa do Meio. Não sei se você lembra. Ali num cantinho, naquele corredorzinho da Giselda ali. Aí Deus foi me ajudando, e quando foi, filho, não compensa o povoado não. Eu vou sair e vou largar o comércio, eu vou deixar com você o comércio e você me paga os pouquinhos que está aí. Não tem sinal, você vai fazer isso, que eu confio em você. Aí eu comecei vendendo, graças a Deus.
Eu fazer que nem o menino, o Daniel conhece, eu ganho R$100, eu gasto 5, fico 95. Além dos 10 motores que ele trouxe na época, né? Primeiro ele pegou 3, né? Depois passou 5, depois o cara já financiou 10. Esses 10 motores, além dos 10 motores que ele tinha também os outros pessoal que tinha uma certa condição, o cara tinha certo poder aquisitivo. Quer dizer, ele estava trabalhando, ele com os filhos, naquele tempo trabalhava no seu pai. Era o pai, a mãe e os filhos no sisal. Então, quer dizer, ele era uma renda boa para uma família. Então, o cara já comprava o próprio motor dele, além desses 10. Que ele tinha muita gente que tinha motor. Naquela época, ele tinha motor, é como se fosse um grande comércio hoje. Ah, era rico, era considerado como rico. Rapaz, eu descrevi meu pai um herói. Um herói porque em pouco tempo, o legado que ele construiu e deixou, até hoje só gratidão a Deus e a ele por tudo. Tudo, ele era muito gente boa com os filhos, né? Não tinha ignorância. Até para bater mesmo, que naquela época batia mesmo, jogava para a mãe, um jogava para o outro e levava na conversa e criou todo mundo assim, não pegue nada de ninguém, não roube nada e se criamos assim, né? Então, fui bem criado, não tem desse lado aí, era uma pessoa muito maravilhosa, era um bom pai. Eu choro todos os dias, principalmente quando eu estou na minha roça, porque é um lugar de paz e sossego, se chama-se roça. Eu tinha meu pai, esse comércio eu largava aqui, eu ia para o campo. Quem olhava? Ele. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje, eu dependo dele. Ele me formou, me deu educação, me ensinou o que é certo. Isso é o que é um pai. Olhar para o seu filho. Nunca deu a gente assim dizer assim, tão de mão beijada. Ele só ensinou o que era certo e manda cada quem siga seu caminho. Então, meu pai, para mim, é tudo na vida. Eu gosto dos meus irmãos, gosto de todo mundo, mas de meu pai é diferenciado. Meu pai, eu não sei até quando eu vou cada vez mais amar ele. Por quê? Porque pai é pai. Quem tem seu pai ou sua mãe, valorize, porque é muito especial. Você só sabe quando você perde e vai dizer, bem que fulano falou, só agora já é tarde, né? Já não pode falar mais nada. Então, aproveite. Se tem pai e mãe ou um só, cuide dele ou dela, porque tudo que a gente plantou está ali. Imagina você lhe criar, lhe ensinar o que é certo, e hoje você está aqui para contar essa história. À medida que a comunidade evoluía e sua importância regional crescia, a lentidão da correspondência não era mais suficiente. A necessidade por comunicação instantânea foi suprida pela Telebahia. Uma tecnologia revolucionária para a época que desempenhou o mesmo papel do correio, mas com uma velocidade inédita. Na época era Antônio Raimundo, né, era o prefeito recente, que estava no poder. E aí surgiu a oportunidade, foi eu, Genácio, Cosmo da Faustinha, hoje residente, Charles. E a gente fizeram um concurso aí e nós fomos aprovados. Em 90 surgiu o primeiro posto aqui de telefônico no nosso povoado, posto de Telebahia. Aí então eu fui trabalhar, eu e uns 2 colegas. A Telebahia foi um presente de Deus, porque não tinha jeito de comunicação, não tinha como se comunicar, só antigamente aquela cartinha. Já a Telebahia não, às vezes você ia lá, vinha gente de toda a região, era lotada a Telebahia. Funcionou 4 anos, era excelente, era uma coisa linda de se ver, o pessoal todo satisfeito, você chamava um amigo, tem telefone, tem aquilo, você via o povo alegre, conversando com seus amigos, porque não tinha outro jeito. O que tinha era notícia da Telebahia. Nosso posto de telefônico foi uma dádiva de Deus quando Icaí chegou aqui. Na época foi uma revolução total, cara. A gente, para nós aqui, uma grande novidade e era até engraçado assim, porque a gente pegava as pessoas que nem sabiam, nunca tinham contato com o telefone, cara. Tinha pessoas que a gente ficava no balcão, aí você passava porque tinha que ser confidencial, né? A pessoa tinha um quartinho lá, a pessoa entrava lá e acontecia, rapaz, da gente ficar com vergonha de orientar a pessoa, né? E a pessoa ficava lá dentro, a gente fazia ligação, a chamada, tá ok, pode entrar. A pessoa chegava lá, você só ficava ouvindo, alô, e nada da pessoa
responder, aí a gente fazia o quê? Ia lá orientar. Quando chegava lá, a pessoa estava com o telefone ao contrário, no caso, né? O fiozinho sempre fica para baixo e a pessoa estava com o fio aqui para cima. Outros chegavam lá, nem tirava o telefone do gancho, simplesmente entrava e ficava lá, alô, alô. Rapaz, era engraçado. Só para ver que às vezes é urgente, né? Se você... Oi. Diga. Oh, espera aí que eu estou fazendo aqui Espera aí que eu estou atendendo aqui o Daniel aqui, fazendo uma gravação aqui, viu? Daqui a pouco eu subo. Tô fazendo a gravação aqui. Tá bom, daqui a pouco eu subo. Entendeu? Pois é, cara. É bem interessante a gente voltar, né? Ao passado. Hoje pra gente é normal isso, mas naquilo, cara, era novidade total. Para o comércio, sim. Na verdade, para o geral, né? As pessoas começaram a se comunicar muito rápido, né? Com seus parentes de São Paulo. E eu trabalhei o quê? Acho que um ano mais ou menos. E aí depois passei para outro pessoal que deram sequência, mas foi top. A educação da Lagoa do Meio foi construída pelas mãos do próprio povo. Em tempos de poucas condições, quando não havia estrutura nem materiais adequados, foram moradores humildes que assumiram a missão de ensinar. As primeiras aulas aconteciam em casa simples, onde a boa vontade e o desejo de aprender valiam mais do que qualquer recurso. Com o tempo, a união da comunidade permitiu a construção do primeiro prédio escolar, um marco importante para o povoado. Esse espaço trouxe mais organização e ampliou as possibilidades de ensino, representando um grande avanço para todos. Anos depois, veio um passo ainda maior, a construção do Colégio Maria Francisca da Silva, onde as aulas acontecem até hoje. O colégio simboliza a evolução da educação local e o resultado de gerações que acreditaram no estudo como caminho de crescimento. Assim, a história educacional da Lagoa do Meio é feita de esforço, humildade e determinação. O povo ensinando o seu próprio povo, construindo oportunidades e preparando o futuro com as próprias mãos. Vim estudar naquele prédio. E, como se diz, morava no mato e vim estudar aí às tardes. Era duas professoras, eram duas irmãs, né? Que elas trabalhavam, eram filhas do Antônio Serapinho, como eu lhe falei aquele dia. E elas davam escola ali no prédio. Chegava, cantava o hino nacional, rezava o Pai Nosso para poder começar as aulas. Na hora do recreio brincava de roda. Era assim. Aí eu estudei com tinha a Zelinha, a Detinha, que era filha do Antônio Serapião. Aí depois a gente estudou o resto lá por Lagadiço. O Alves, que morava no Lagadiço, era professor, dava Mobral. Aí a outras daqui, lá na casa do velho Joaquim, a gente ia para a escola. Foi assim que a gente estudou até o 3º ano. Eu estudei no prédio. Eu estudei com a Ivone. Minha primeira professora foi a Ivone. Aí da Ivone passou pro Alves, lá em Alagadiço. Que é Marroque hoje, né? Não fale Marroque não, mesmo. Que era Alagadiço. Você está sendo filmada, né, Vânia? O que eu me recordo é que nós começamos a estudar na Escola Santo Antônio, no prédio. E aí me recordo dos professores, a professora Tereza, a Leninha, Conceição. Os primeiros professores. Minha professora da alfabetização era a professora Marisa. Me recordo também que, à época, só podia entrar na escola aos 7 anos. Não tinha creche, não tinha pré-escola. E aí eu comecei com 5 porque eu acompanhava meu irmão. Então, a etapa da alfabetização eu fui precoce. Tanto que eu concluí o ensino médio aos 16 anos. Da história da educação da Lagoa do Meio, que falava das professoras Ivone, Emídia, Arminda, professor Regi, que são os professores dos atuais professores que agora estão aposentados ou se aposentando. Então tem essa história da educação aqui na Lagoa do Meio, Rizoilda também, Luzeni, e aí em seguida vieram os professores Conceição, Charles, Zequinha. Quando foi em 92, nosso futuro e prefeito de toda a vida de Lagoa do Meio, que se chama Antônio Raimundo de Matos,
ele fez o nosso colégio, que chamava Anexo, aqui e Pedra Vermelha, só tinha esses 2 lugares. Aí em 92 ficou pronto a escola. Aí os professores que tinha era Val, meu irmão, Leônia, era a mulher do Gininho e outros mais, Zequinha, Leninha. Aí eu estava para me formar em 92. Aí quando foi em maio, a Isabel da Lagoa das Pedras disse que não queria trabalhar mais como professora de matemática. Disse que iria para São Paulo, que o salário estava muito pouco. Aí eu não quis saber de nada. Quando foi um dia eu fui para a aula, cheguei lá, o multi mandou me chamar na diretoria. Aí eu fui, cheguei na diretoria, eu pensei que ia ter uma bromba, né? Eu digo, vai me punir alguma coisa. Que ele era bem rígido, professor excelente, o multi não tem igual. Aí me contou a história do Colégio da Lagoa do Meio, que estava sendo formado aqui para Vermelha, ficaria feio fechar uma escola. Aí eu falei, professor, e por que não chama outros de Monte Santo? Porque ninguém quer se deslocar, que antigamente o salário de professor era muito fraco, muito humilde. Aí me chamou, aí eu digo, rapaz, eu não tenho coragem não, porque era muita região. Estudava aqui, Lagoa de Cima, Maravilha, Lagoa das Pedras, Calão da Areia. Em 89, minha esposa é a Nené, né, minha ex-esposa, e aí eu fui ter a licença de maternidade dela aqui, na quarta série, o primário, né, de primeira a quarta série. E aí depois, eram uns 4 meses, a licença de maternidade dela. Depois em 90, foi no final de 89, 90, me convidaram para eu ser professor na Maravilha. Porque lá sempre não ficava professor lá, e nem professora, que diziam, né, que os meninos eram meio violentos, né? Era meio bravo. E aí não aguentava, batiam nas professoras e outros abandonavam que não aguentava. E aí fui lá em 90, graças a Deus, lecionei 2 anos, revolucionei o estudo de lá, porque era meio precário, né? Fiz alguns eventos lá, fiz com que eles revolucionassem, visse a educação como uma coisa diferente, que é bom para o futuro. Hoje, os professores que aí na Maravilha, atuais, uns foram para São Paulo, fez da minha descendência, né? Minha época de aluna foi uma época muito marcante. A gente estudava lá no prédio, lá em cima, né? E minha educação infantil e meu Fundamental 1 foi lá. Foi lá no prédio, que hoje, né, tá lá abandonado. E foi muito marcante porque era muito divertido. Hoje a gente não tem essas tecnologias que ajudam numa parte, né? E isso naquela época era bom, porque a gente brincava de outras coisas, a gente ocupava o tempo com outras brincadeiras, né? Brincadeiras de roda, pula-corda, e esconde-esconde, amarelinha, aquelas brincadeiras mesmo que a criança precisa brincar. Todos os dias eu olho assim para cada detalhe dessa sala de aula e faço essa comparação. Porque a minha sala, a qual eu estudava, era o quadro, não era um quadro como esse, era a cadeira, que não era como essa, e o giz do professor, para o professor escrever. O nosso material era o caderninho, o lápis, a borracha, o básico. Nós precisamos reconhecer que a educação, ela deixa marcas sociais, marcas culturais e muitas marcas pessoais. Então, os professores, cada professor que passa por nossa vida, ele deixa a sua contribuição. Às vezes, a princípio, a gente não percebe essa mudança, mas à medida que a gente vai amadurecendo, vai utilizando os conhecimentos adquiridos, aí a gente percebe que cada um desse profissional é responsável por quem nós somos hoje. Olhando sempre pelo lado positivo, que cada professor trata seu aluno como um filho, dentro e fora da escola, inclusive. As festas de Santo Antônio e São João na Lagoa do Meio nasceram de forma simples, organizadas pelo próprio povoado, com fogueiras modestas, quadrilhas improvisadas e a fé como ponto central. Com o passar das décadas, essas celebrações cresceram sem perder a essência e hoje arrastam multidões, trazendo artistas conhecidos em todo o Brasil e mantendo viva a tradição que atravessa gerações. Tornaram-se eventos marcantes no calendário regional, reforçando a identidade e o orgulho da comunidade.
A sanfona de tocar, né? Nas casas e as mulheres dançar. Eu mesmo dancei um pouquinho. Com a barrigona, eu chupando a barriga e dançando. Só entrava de casa em casa no dia que cantava o Reis. Quando cantava Reis, aí saíam cantando nas casas e tocando. Quando não, só tinha uma casa ali, ainda hoje a casa está em pé. Tem a casa ali que tocavam para nós dançar. Alcancei sanfoneiro, muito sanfoneiro ali no Salão Final do Braúna. As festas eram feitas de sanfona, alcancei isso. Depois que começou a surgir as bandas. E minha tia Valdir, era uma das responsáveis, a dona Ivone também era responsável, que sabia cantar, os reis. A gente saía nas casas, ia roubar reis. Roubar reis era dar um tempo para aquele dono da casa dormir, era mais em casa fora da rua. Aí chegava lá, os donos da casa estavam dormindo, e aí a gente começava a cantar, já levavam umas bebidinhas ali numa sacola, ou até só cachaça pura, porque tinha muito, era a época de umbu, né, janeiro, e aí as mulheres se levantavam, você os candeeiros, e começavam a espremer os imbu, enquanto cantava o rei, estava espremendo os umbu, para quando nós entrar dentro, já misturar a cachaça dentro do... Me lembro assim, eram uns panelas grandes assim, uns aribé. Aí colocava a cachaça dentro, mexia ali. Aí todo mundo começava a sambar, sambava, pronto. Depois do samba, todo mundo voltava para casa. Dos bares 2000 que existem aqui, só existe o meu, do Alex, do Ari. E só. Da época que tinha bar aqui, só era eu, o Gilvan, o Marco ainda tem ali. O Oswaldo, tinha o Ari, o Leque, o Roberto lá embaixo. Para as noitadas era muito bom, andava muita gente. Porque naquela época não tinha muita criminalidade, né? Hoje tem muita criminalidade. O pessoal evita muito de andar, né? Daqui tinha o Rubinho, tinha o Jacques da Faustinha, tinha o Austinho, tinha Juraci, tinha... Mécio, tinha Moacir, tinha o Ivan, várias e mais várias, entendeu? Rapaz, muitas festas, lambadas internacional, músicas internacionais, que hoje o pessoal nem curte isso mais, né? Hoje a maioria é só funk, esses negócios aí. Agora, antigamente, nos anos 2000, depois das 10, eu só rodava música internacional, você dançar colado. Hoje é difícil você ver um jovem você dançando colado. Eu lembro que tinha no mercado do Raimundo, né? Eu lembrei lá pouco, porque eu era um menorzinho nessa época. Mas eu ia pra minha lá, era cheio, tinha os desenhos na parede, lotado. Era a época mais famosa da dança da garrafa. Era a dança da garrafa. Não era isso. E tinha o mercado da Lela agora, que é a casa dela, aquela boate ali, também é sucesso. Só podia entrar quem era de maior, eu acho que... De maior também entrei. E todo mundo queria entrar naquela boate, meu Deus, que sucesso que era, não sei se sabe o que era andar, né? Coisa diferente, escada, e quando a gente chegava lá em cima, eu ficava olhando lá pra praça. Eu lembro que era sucesso do El Chan, aí no bar do Gilvan. Tava Gilvan no Vaguinho, a gente entrava por uma porta, dava a volta, saía no bar. Aí sabe o que eu lembro? Que quando a gente não se agradava com a música do lado do Gilvan, no Vaguinho, a gente já passava por. Aí a gente já tinha uma base que já ia acabar com aquela música. E a gente já tava lá. E o sucesso das músicas era o Mundo do Tigrão, a gente gostava muito. O El Chan, a gente levava, eu lembro que eu levava bambolê, quando eu comecei a andar. Levava a cordinha, a garrafa ela já tinha, quando era a música da garrafa era essa. Mas tinha um nome, eram as malandrinhas, eram 10. Eu, Darlene, Ariane, Vanessa, quem viu? Eu falei, Andréa, cadê minhas amigas, meu Deus? A Fran, era a Gabi. Enfim, eu não consigo lembrar. Eu lembro do Adolfo, do Rodolfo, Edmundo, eram os dançarinos, né? Esses, da boate. E só lembro da gente mesmo, só via lá. O meu irmão só de eu ir no nascer. Ela foi muito pra lá no meio. Aí eu me recordo dela. Inclusive até hoje eu escuto muito. E também tinha a festa do clube. Tinha Jéssica e companhia, era pago.
Sempre tinha festa de Santo Antônio no clube. Era paga, sempre tinha bastante gente, né? Acabou essa tradição em vários clubes, na verdade. O clube já era, né? Mas todo mundo pagava para ver cantor. Eu lembro. Meu Deus, esqueci. O Zezinho da Ema também, eu lembro. Só tem essa lembrança. Eu gostei muito do Zezé, que foi agora recente. Isso ainda dá. Não me superou. Tudo deu certo. Muita gente veio. A minha galera todinha lá na frente, gente, lá em frente do palco, meu, só nós, a minha tia, outras pessoas que veio dos paredes de São Paulo, estavam todos. É isso que faz uma festa. Né? Você tá com as pessoas que você gosta, sua família, que você não vê sempre. Então acho que deu tudo certo ali. Mais recentemente, a juventude da Lagoa do Meio escreveu seu próprio capítulo, o Bonde do Meio Fest, festa privada que teve 5 edições de grande sucesso. Organizada por jovens, a festa ganhou destaque regional e chegou a reunir em uma única noite os prefeitos de Monte Santo, Cansanção e Quijingue. Prova da força, organização e repercussão do evento. O Bonde Meio Fest mostrou que a nova geração também contribuiu para o crescimento e visibilidade de Lagoa do Meio, mantendo viva a tradição de celebrar, inovar e unir as pessoas. O Bonde do Meio Fest começa numa ideia bem aleatória. A gente estava numa festa lá do Forró do Gomes, na época lá em Nação, que era uma festa de camisa, festa de abadá, e a gente ali curtindo, a gente tinha nosso grupo que andava junto sempre ali, Romário, Giliardi, Henrique, Igor, meu irmão Maurício. Aí eu pensei, por que a gente não poderia fazer uma festa de camisa? E aí o pessoal falava que era muito difícil e tal, povoado, não sei o quê, pela estrutura que a gente via, né? Só tinha em cidades. E aí eu pensei, né, os patrocínios, a gente podia transformar em compra de camisas, com a venda das camisas, contratar as bandas e aí realizar a festa. A ideia nunca foi, tipo, lucrar, ganhar dinheiro. A gente ia fazer uma festa pra nós, uma festa pra ficar marcada. Falar que esse cara fizeram uma festa top. E não era só aqueles caras, né? Aqueles caras e aquelas minas também. Tinha muita mulher envolvida, as meninas ajudaram muito, inclusive. A Andressa, a Bruna da Marisa, a Letícia, a Adriane da Vânia, a outra Adriane. Então, enfim, foi uma união de toda a juventude da Lagoa do Meio naquele momento. E a ideia foi fortalecer a cada dia. A gente curtia os sábados à noite ali no Gilvan, o Vaguinho e o Jardel. Sempre falava, é o Bonde do Meio. Então tinha o nome, a ideia e faltava executar. E eu lembro que desse primeiro grupo, da primeira festa do Bonde do Meio, tinham mais de 20 organizadores. Tinha o Ju, enfim, tinha uma galera gigante. Todo mundo colaborando da sua forma e criou um grupo de mais de 20 organizadores. E aí começou a festa tomar corpo e virar realidade. A primeira festa foi realmente muito impactante, porque ninguém sabia o que esperar, nem nós mesmos sabíamos o que esperar dessa festa. Começou a venda das camisas, a Lagoa do Meio começou a comprar a camisa, a passar a festa, todo mundo. Eu quero uma camisa, eu quero uma camisa, eu quero uma camisa. E aí a gente pegava um bolo de camisa e saía dos povoados a colar cartazes, vender camisa, né? Então foi tipo uma festa moldada na união mesmo, a galera se uniu de verdade e para fazer acontecer. E foi muito, muito, muito maior do que a gente esperava no dia. Como tem o relato, né, de os 3 prefeitos de Monte Santo, Transição e Quijingue na mesma festa, nessa mesma edição, que foi a primeira. E eu lembro da Andressa correndo para fila, porque eles vinham de caravana, os prefeitos, vinham com aquela um monte de gente atrás, e ela falando, todo mundo, não pode entrar na festa paga, tem que pagar. E ela pegando um por um, colando na pulseira, pegando dinheiro. E ali deu para ver que tinha um pulso firme ali também na questão da organização. Então ali, tipo, em todos os aspectos acabou sendo um sucesso. E a gente só comemorou no final, agradeceu muito a Deus por ter dado tudo certo. E aí, nos próximos anos foi história, porque a gente nunca teve a intenção de fazer festa todo ano.
A ideia era fazer uma festa ali pra gente e pronto. Só que cresceu tanto o nome dessa festa que as pessoas começaram a perguntar pra gente nas redes sociais, na divulgação, nos povoados que a gente já tá vendo, vai ter, chegava em junho, todo mundo, e aí, vai ter esse ano, vai ter esse ano. E a gente se viu obrigado a dar sequência àquela história, aquele legado, né? E foi muito importante pra gente. Até o final, eu acho que quando chegou no quinto, no último, a gente encerra essa história com orgulho e sem aquele peso de realmente estava se encerrando um ciclo. E eu tenho muito a agradecer ao meu irmão Maurício, que esteve comigo da primeira até a última. Inclusive a última fizemos só eu e ele como organizadores da festa, foi só nós dois. Um risco gigante, eu não sei como a gente teve coragem de correr aquele risco, de poder fazer a festa e o medo de dar um prejuízo, que era realmente uma loucura. A gente trouxe o Carreta Pitbull, que era uma atração, foi a mais cara que a gente já se usou a trazer para o no meio. Tudo bem, cada vez tinha que ser melhor do que o ano passado, sempre tinha essa ideia. E a gente resolveu fazer. E fizemos e encerramos essa história. E tem uma foto que simboliza muito isso, que é eu e ele de costa, abraçado, com a camisa de produção, olhando a movimentação da festa. Então, se encerrou um ciclo ali, mas com orgulho, foi maravilhoso poder carregar o nome da água no meio do dia que a gente fez. Ele levava o nome de uma forma que todo lugar, todo mundo sabia o que era o Bonde do Meio, que queria que a festa acontecesse, esperava o ano todo para que chegasse aquele dia para comprar sua camisa, vai receber sua camisa. Então, foi uma contribuição da juventude do Lagoa do Meio que colocou o nome da Lagoa do Meio em evidência durante esse período, nesses anos. E é um motivo de orgulho imenso poder ter feito parte disso. Os políticos da Lagoa do Meio que chegaram à Câmara Municipal conquistaram essa posição pela confiança que a comunidade depositou neles. Salomão, Manuel Bronzo, Seu Lourinho, Reginaldo Marques, Goré e Clébio do Regi representam diferentes épocas, mas todos carregaram o mesmo compromisso: defender os interesses do povoado e dar voz às necessidades da população. Ele começou se envolvendo com Ariston Andrade. Aí Ariston, muito sabido, né, viu um comerciante, que tinha ele, o Mané Bronzo aqui, né, só tinha os dois, comerciante forte. Aí tinha época, Mané Bronzo não apoiava Ariston. Aí a opção dele foi lançar pai. Aí iludiu o pai, iludiu não, política é assim, né, política você sabe que é um vício. Aí foi começando com Ariston vai, ele se candidatou, pai é vereador. Aí se candidatou a vereador, ele tinha uma região muito forte, chama-se Lagoa de Cima, que era muito forte a região Lagoa de Cima. Aí a gente começou a trabalhar, ajudar ele lá, aí quando foi ele se elegeu como vereador. Aí pronto, começou. Aí se reelegeu de novo, vereador de novo, aí foi uma vez, perdeu, aí foi de novo, ainda se elegeu, aí depois tentou passar para o Luiz começou. Aí não deu muito certo, porque a gente tem a família de Tio Valtinho, né? A nossa família era né, muito unida. Aí minha mãe combinou com ele para a gente apoiar o Tio Valtinho, para o pai não ir mais, né? Que o pai queria botar o Luiz, mas o Luiz não estava na época preparado ainda, a gente apoiou o Tio Valtinho. Aí com isso, apoiou o Tio Valtinho, aí foi o pai resolveu parar, ficou meio de idade, mas ainda conseguiu se eleger 3 vezes, pai. Aí começou assim, por ele ter, né, um certo poder aquisitivo, certo, economicamente bem equilibrado, aí o político vinha atrás dele para que ele entrasse na política, né, para ser um representante político. E aí foi, na época, primeiro, segundo eles falavam para mim, que era o Salomão, era o vereador. Mas era um vereador que ele não distribuía, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele entrou, começou a trazer recursos naquele tempo, através do DENOX, do DERBA, vinha muito serviço para cá, né? Através do Estado, do Federal, do governo federal. Então, como ele era um representante político, já vinha direto para oferecer o Manuel Bronzo. Aí ele não oferecia tanto aqui na Lagoa do Meio, como era Lagoa de Cima, Lagoa das Pedras, Maravilha, ele já tinha um representante lá, tipo um cabo eleitoral, para fazer essa distribuição de serviço. E aí foi crescendo, né? Mas ele sustentou a política muito de Monte Santo. Ele foi um manda-chuva e forte. Para competir com ele, só o Laurentino, que era o homem mais rico que tinha em Monte Santo. Era um que comandava aqui na região, era ele. É tanto que na época
teve uma certa época, né, que os próprios políticos, que não se pode citar nome, para precisar de algum dinheiro para financiar a política, vinham atrás do Manuel Bronze, para ele emprestar o dinheiro para financiar a política deles. É tanto que quando ele morreu, ainda ficaram devendo dinheiro a ele. A gente ia receber esse dinheiro dele, mas a minha esposa, num determinado comércio que era mandado por outra pessoa para não saber quem estava pagando esse dinheiro para ele. Ele morreu e ainda ficaram pagando depois uns 6 meses ainda, dinheiro para ele. Ele era bem visto lá fora. Quer dizer, além do município, estadual, né, e federal até. Que você vê que o próprio governador João Duval, na época, já esteve aqui fazendo inauguração aqui, com banda filarmônica e tudo, aqui dentro da Lagoa do Meio. Então, ele tinha muito do que isso. Ele falava assim, ó, se eu chegar a mandar um recado fulano de tal, ele... É tanto que quando ele morreu, ele estava assim, naquela época, dizia que ele estava ruim da mente, né, meio caducando, ele dizia, você não me cura porque não quer. Só ir atrás do governador que ele manda um médico agora para mim, me curar. Ele tinha tanto esse poder, né, em cima dos homens lá em cima, tanta... que ele falava assim, né. Bem, da política de Lagoa do Meio, você tem história, primeiro, o primeiro vereador, o seu Salomão, acho que na época dele era uma coisa mais de missão. Ele era um farmacêutico, então ele já tinha essa naturalidade, contribuir com a comunidade, com o povoado. E aí o povo, como sempre eu falo, todos os moradores da Lagoa do Meio que chegaram à Câmara de Vereadores, sempre chegaram igualados pelo próprio povo da Lagoa do Meio. A eleição municipal, mas todos eles saíram da Lagoa do Meio já com uma garantia de um apoio maciço, de uma confiança da comunidade, do povoado nessas figuras, e desde o início, desde lá no seu Salomão. E eu digo que o dele foi mais em questão de missão, porque não que os outros não tenham sido, mas naquela época não tinha as garantias que tem hoje um vereador, né? Tanto a questão do salário, benefícios e tal. Era uma coisa mais simbólica na época. E então ele já abriu esses caminhos para que outras pessoas viessem depois. Então foi uma figura extremamente importante nesse ponto. Logo depois venceu o Lourinho e o Manuel Bronze, que foram figuras que conseguiram alcançar um patamar maior pelas suas condições financeiras, por serem já reconhecidos como comerciantes, empresários, enfim, conseguiram ter uma credibilidade maior nesse meio político, poder frequentar reuniões em lugares onde tinha a nada da política, onde de repente poderiam alcançar voos maiores na política. Então foram duas figuras bastante importantes e logo depois vem o Regi, né? O Regi, ele tem uma força na sua articulação, no seu conhecimento sobre a política. É uma pessoa que conseguiu o apoio de muitas famílias, um apoio de fidelidade. Aquela pessoa que vota no Regi, era Regi pronto, e tanto é que ele consegue transferir esses votos para o filho dele, o Kleber, que se elege, quando ele se afasta das candidaturas, o Kleber ele entra e consegue se eleger já de cara. Então, assim, todos também voltam a dizer com esse apoio maciço da Lagoa do Meio, com o apoio dos moradores, confiando nessas figuras. E, particularmente, eu falo da campanha do Goré, porque eu participei diretamente nela, né? Porque o Goré, quando eu cheguei em São Paulo, ele me fala que esse projeto político que ele tinha, e ele me disse que tinha muita chance de ganhar, e que era para eu poder ajudar ele. E se tudo desse errado, eu me dava passagem de volta e eu continuaria vivendo minha vida em São Paulo. Então, assim, foi o Goré que me apresentou para o mundo político, que me ensinou os caminhos, foi com quem eu tive acesso a pessoas que eu pude conhecer mais profundamente o que era a política de Monte Santo, como as coisas funcionavam, como as estratégias de Monte Santo funcionavam. Então, assim, eu devo muito, agradeço muito a ele e tudo que a gente passou junto. A gente passou momentos difíceis, mas momentos sempre vitoriosos. A gente realmente era uma dupla que era vitoriosa. Não a gente uma dupla, né? A gente conquistou uma união de um grupo. A gente tinha um grupo muito forte, não só da nossa família, mas o grupo de apoiadores que carregava consigo essa ideia de um projeto que a gente carregava juntos. Porque o Goré, ele entra na política falando sobre esporte e tal, então a gente frequentava muito baba, entregava uma bola aqui, participava de uma reunião ali, uma galera lá,
Então a gente acabava rodando tudo. Então, teve um dia que a gente estava rodando, vamos parar no Horizonte Novo. E lá conseguimos, ou a gente não conseguia fazer um eleitor ou um amigo. Então, assim, foi muito gratificante ver essa época, porque a gente, quando acaba a eleição, a gente já sai daqui da agronomia bem triste para ir para Monte Santo, porque a gente já tinha perdido de prefeito, né? Só que a gente tinha confiança no trabalho que a gente tinha feito para a campanha de vereador. E o Goré realmente era uma figura nova, era uma esperança para que a gente pudesse, daquilo que a gente transmitia sobre esse board, a gente tinha certeza que as pessoas confiavam e acreditavam naquilo. Então a gente foi para Monte Santo, esperando o resultado final da votação. E naquela agonia, na frente do fórum, o Goré entrava e saía, ele ficava do lado de lá da grade, a gente do lado de cá. E aí passa um rapaz com um notebook na mão e fala, parabéns. Eu falei, parabéns? Eu tava todo focado ali naquela loucura de saber se ganhou ou perdeu, que eu nem me liguei. Ele falou, parabéns, o Goré ganhou. Eu falei, mentira. Ele falou, é sério, olha aqui. Aí abriu o notebook, aí tava 100% das urnas apuradas e o Goré ali. Aí foi uma alegria danada, cheguei, eu corri, fui lá pra frente e aí ia sair de lá pra cá. Aí eu falei, e aí, ganhou mesmo? Aí ele fez assim, aí eu deu aquele alívio, saiu aquele peso. Aí todo mundo comemorou junto, aquela alegria, aquela satisfação de poder ter feito uma campanha vitoriosa. Então, assim, eu acho que é isso que tem que ficar para essa juventude que vem aí. Esse orgulho de poder carregar o nome da agronomia, que possam sair novos representantes, tanto do legislativo, ou até mesmo um prefeito saindo daqui da Lagoa do Meio. Essa juventude, o pessoal mais jovem, esses alunos de hoje, que têm condições exemplares na escola, hoje com profissionais muito bem preparados para poder instruir para a vida, que eles possam ter consciência do quanto que a política é importante na nossa vida, começar a entender em quais pontos que a política afeta diretamente a nossa vida, para melhor ou para pior, e que isso possa despertar essa vontade de querer fazer o melhor, querer fazer algo novo pela Lagoa do Meio, e que a gente possa voltar a ter um representante lá, que sempre é motivo de muito orgulho, saber que tem pessoas que colocam no peito essa vontade, esse espírito de poder representar o nosso povoado, seja onde for, ou seja onde estiver, sem carregar orgulho em nome da Lagoa do Meio. A Igreja Católica de Lagoa do Meio nasceu de forma simples, como uma pequena capela erguida com esforço coletivo e muita fé. Era um espaço humilde, mas carregado de significado, onde as famílias se reuniam para rezar, celebrar e fortalecer os laços espirituais da comunidade. Com o passar dos anos e com o crescimento do povoado, a capela foi se transformando. Tijolo por tijolo, doações, mutirões e a devoção dos fiéis fizeram surgir uma igreja maior, mais estruturada e acolhedora. Hoje, ela se ergue imponente no centro da praça, tornando-se um dos símbolos mais fortes da identidade local. Era uma igrejinha pequena, aí por dentro tinha o altar, era o altar, né, colado na parede, e tinha eu não sei como é que chama, tipo umas capelinhas, eu esqueci o nome, era onde colocava os santos, né? Quem começou mesmo, fundou a 300 Santo Antônio, foi uma tia de meu pai. Aí minha mãe ficou doente uma época. Aí ela fez uma promessa, que todo 1º de junho sairia de casa lá. A gente morava na roça, o Santo Antônio, que começa dia 1º, vai até dia 13. Aí ela fez essa promessa, né? Que ela chegou até ir para Bonfim, que ficou doente. Se ela melhorasse, ia todos os anos, aquele dia saía de casa, dia 1º. E é tanto que hoje eu ainda continuo aqui. Na casa que eu morava ali embaixo, continuo ainda fazendo isso. Todo 1º de junho, pela manhã. Se for pela manhã a procissão, eu faço uma recepção, o pessoal vem para aqui, a gente leva o santo para a igreja para dar início à trezena. Tinha o cruzeiro, né? E a gente sentava para bater papo, para conversar. E também quando morria uma criança, aí botava no cruzeiro, né? O caixão primeiro botava no cruzeiro para depois ir para o cemitério. Os adultos eram dentro da igreja, né? Sinal, tem uma foto com minha avó dentro da igreja. O que é essa foto aí? Minha avó
né? E a que rezava é essa que está aí com ela, que está em pé aí na foto, aí eu desci. Que era quem rezava a trezena e a novena de São... Que era quem tinha voz boa, bonita, né? As outras ajudavam, mas ela era a principal. Né? Depois que o padre Moisés veio, que estava pequena, a população aumentou, aí ele achou que devia aumentar a igreja. Era o Antônio Raimundo, na época, o prefeito. Ele até ajudou tanto, ele ajudou muito que não pode até nem aparecer que o prefeito ajuda a igreja, né? Ele tinha que dar aquela ajuda como se fosse não como um prefeito. E aí, na época eu era catequista, a gente pegava os alunos da catequese de manhãzinha, ia juntar pedra lá na roça do Julião, bem longe, com os meninos da catequese, a gente arrumava as pedrinhas que saíam numa caatinga, numa roça, juntando pedra. Depois de uma certa quantidade de pedra, a gente vinha, arrumava um caminhão, até o Lourinho até foi buscar essas pedras. Então tem lembrança até disso, eles faziam parte dos meninos da catequese. É muito importante, porque uma comunidade sem uma igreja, sem uma religião, mesmo tendo as outras religiões, mas aqui a maioria das pessoas se dizem católicas, se dizem, né? Porque frequentar mesmo são poucas pessoas que frequentam. Mas quando querem batizar, todo mundo aí fala por isso, porque tem isso e tem aquilo, contra, porque fulano não pode batizar, porque não tem o sacramento religioso, aí todo mundo acha ruim. Que a igreja está errada. Eu digo, não, nós que estamos errados. A gente não quer assumir os nossos sacramentos, se batiza, depois vira as costas para a igreja, e aí? Eu sou batizada? Eu sou cristã? Não sei, né? Porque se eu não vou lá... A igreja é o caminho da gente, da mudança de vida da gente. Nós temos aqui, nós somos uma passagem aqui. A gente tem um outro destino, né? Uma outra vida. Então a igreja é quem dá essa direção na nossa vida. Entre tantos outros, foram moradores que contribuíram significativamente para o desenvolvimento e a união do povoado de Lagoa do Meio. Com dedicação, trabalho e compromisso com a comunidade, deixaram um legado de respeito, solidariedade e apoio ao próximo. Sua memória permanece viva entre os moradores como exemplo de coragem, honestidade e amor à terra que ajudaram a construir. Aí eu vim tomar um conhecimento maior depois da perda do meu pai. Eu vi o tanto que ele era conhecido e querido pelo povo. Minha mãe acho que é uma rainha, acho que todo mundo conhece. Então, daí, quando ela morreu, o povo ficou todo chocado. Falou, não é porque é minha mãe não, mas graças a Deus só tenho a agradecer por ter minha pai e minha mãe. Vô Canuto era muito querido por onde andava, não só na Lagoa do Meio, mas em toda a região. Ele era querido e bem conhecido e respeitado. Meu avô significou muito. Meu avô era meu segundo pai. Sempre me levava para a roça junto com ele. Quando ele não podia ir, mandava eu ir olhar as roças, se não tinha bicho invadido. E isso aí. Eles tinham um pai aqui, era como um pai. Eles tinham pai como um pai. Não era como líder, não. Era como um pai. Logo, o pai nunca gostou de problema, nunca gostou de confusão. Tá entendendo? Pai foi sério. Pai foi fora de série aqui na Lagoa do Meio. Tenho orgulho hoje de várias pessoas, quando chega, diz, olha, não me dá nem vontade de passar na frente da casa dele. Tem gente que chega e fala pra mim, não me dá nem vontade de passar. Passa lá pra não ver o saborá, nem me dá vontade de passar. Isso, rapaz, isso me deixa... orgulhoso. Oh! O amor do povo por Lagoa do Meio é profundo, sincero e facilmente percebido em cada gesto da comunidade. É um sentimento construído no dia a dia, na convivência simples, nas tradições mantidas com orgulho e no compromisso de cada morador em cuidar do lugar onde nasceu e escolheu viver. Esse amor aparece nas festas que atravessam gerações, na fé que une a comunidade, no esforço para fortalecer a educação, na dedicação dos comerciantes, dos líderes e dos jovens que continuam escrevendo a história do povoado. Está presente também na saudade de quem precisou partir e leva consigo a lembrança viva na terra natal. Lagoa do Meio não é apenas um povoado,
é um lar coletivo, onde cada rua, cada festa, cada conquista e até cada dificuldade reforça um sentimento de pertencimento. O povo ama a Lagoa do Meio porque ela representa suas raízes, sua identidade e seu orgulho. Um lugar simples, forte e especial, guardado dentro do coração de todos que fazem parte dessa história. Vivi uns 8 anos em São Paulo, como no mundo da música, né? E retornei para cá em 2002 e estou aqui, não pretendo sair não, cara, daqui. Na verdade, a Lagoa do Meio é um berço, é meu como é que chama aqui onde eu nasci. Como diz aquele velho ditado, lá que eu nasci, lá quero morrer. Eu me sinto muito bem aqui na Lagoa do Meio e não troco a Lagoa do Meio por lugar nenhum. Aqui já foi muito bom, meu filho. Para mim foi muito bom, que eu trabalhei, costuro, tenho meus filhos, tenho meus netinhos. Para mim aqui eu gosto daqui. Gosto daqui, gosto do povo daqui. Fico doente quando somos uma pessoa assim, né? Valeu a pena e vou me enterrar aqui, né? Ainda não vi contar a história de qualquer um que nunca esteve aqui, nunca esteve na Lagoa do Meio, nunca esteve aqui. No dia que ele vinha aqui, que beber água e dormir um dia, ou almoçar aqui, para ele dizer que não volta outro dia aqui na Lagoa do Meio. Aqui é uma terra santa. A Lagoa do Meio é uma terra santa. Nasci no meio do caminho, quase preso no fim, como se meu destino já viesse sofrido. Cresci ali, no meio de tudo, entre gente torta, marcada pela vida, calada pela própria dor. Nasci no meio, onde a dor vira culpa, onde cada passo é pesado e o riso custa caro. Nasci além do meio, em outro canto escuro, onde o espírito se perde e a morte anda por perto. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de galo, povo marcado e povo feliz. Vida de galo, povo marcado e povo feliz. Vim do lado das pedras, sou desconhecido, cheio de raiva guardada, sem saber como me explicar. Nasci em muitas lagoas, todas cheias de poeira, de bebida, de risada, de brigas e goles soltos. No meio das saudades jovens, das desculpas mal contadas, das meninas do passado, a gente se jogava nas nossas praias. Pontos eternos de farra, cheios de umbuzeiros secos, prontos pra fogueira, pra lata aberta e alguns goles a mais. Essas são minhas lagoas, inesquecíveis, repetidas, nos cantos sagrados de quem ainda está vivo e conseguiu sobreviver. Se um dia medirem nossos corpos, entre a vida e a morte, deixo pros profetas do futuro contarem minha partida, que já estava escrita. Nos poemas cansados de antes, na história simples que fizeram acreditar, nos versos molhados do passado, nas lagoas puras, onde mora a alma da gente. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela.
e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.